Mami, vamos estudar Super Parashá dessa semana? Vamos! Mas em que Parashá nós estamos? A gente tá na Parashá de Toldot. E essa Parashá conta pra gente que Yitzhak e Rivka, eles já estavam casados há muito tempo e eles ainda não tinham filhos. Então eles rezaram, e eles rezaram tanto que Hashem decidiu dar para eles filhos. E não só um filho, mas 2 filhos. Eles eram gêmeos. Esses 2 filhos eram Yaakov e Esav, mas eles nasceram bem diferentes. Yaakov, ele nasceu com a pele lisinha, como se fosse um bebê normal. Mas Esav, ele nasceu todo peludo e com uma pele muito vermelha. Então, quando chegou no 8º dia, eles precisavam fazer Brit Milá. É a mitzvah. A mitzvah manda a gente fazer Brit Milá no bebê com 8 dias de idade. E Yitzhak fez isso em Yaakov, mas em Esav ele ficou com medo, porque ele tinha uma pele tão vermelha, então podia ser que fosse muito perigoso para ele fazer Brit Milá. Então Yitzhak decidiu esperar um pouquinho para ver se a pele desse bebê ia ficar mais normal, menos vermelha. Mas o tempo foi passando e a pele de Esav continuava vermelha, até que no Bar Mitzvah Yitzhak decidiu que já era hora de fazer Brit Milá, que provavelmente não era mais perigoso agora. Então ele chegou para Esav no Bar Mitzvah dele, quando Esav fez 13 anos, e falou para ele: agora você vai fazer Brit Milá, né? Mas Esav falou não, porque Esav naquela época já era um perverso e, portanto, ele não queria fazer Brit Milá, e Esav ficou sem Brit Milá a vida inteira dele. E quando eles eram pequenos ainda, Yitzhak mandou os 2 para estudarem na yeshiva, para estudarem numa escola judaica. Mas eles eram bem diferentes também, porque Yaakov era um bom estudante, ele adorava estudar, ele passava o dia e a noite estudando Torá e amava. Mas Esav, por outro lado, não gostava de estudar Torá. Esav, ele fugia da yeshiva e ia para a floresta para ficar caçando animais. Mas o Esav, ele não era tão perverso assim, porque ele cumpria uma mitzvah. Ele cumpria a mitzvah de honrar os pais. Tanto que, quando ele caçava um animal na floresta, ele preparava um pouquinho da carne e dava para o pai dele, porque isso faz parte de honrar os pais. Então, por causa disso, Hashem decidiu honrar também os descendentes de Esav. Então Hashem fez com que um dos descendentes de Esav fosse muito famoso e muito poderoso. E esses descendentes são os romanos, porque os romanos foram um império muito poderoso e muito famoso. Um dia desses, Esav estava caçando no campo, mas ele não conseguiu achar nenhum animal. Então ele voltou para casa morrendo de fome. Ele fez muito exercício e não conseguiu comer nada. E ele chegou em casa e ele viu que Yaakov estava preparando uma sopa de lentilhas. Então ele pediu para Yaakov: me dá já essa comida, eu tô com muita fome. Mas Yaakov falou: não, você tem que me dar alguma coisa em troca. Esav falou: o que você quer em troca dessa comida? Yaakov falou: eu quero uma coisa muito especial. Eu quero que você me venda a sua primogenitude. Porque Esav foi o primeiro bebê a nascer. Então, ele era o primogênito, e naquela época, o primogênito, ele era responsável por fazer os serviços divinos da família. Por exemplo, era o primogênito da família que tinha o direito de fazer os korbanot, os sacrifícios. Esav não era um bom primogênito, ele não fazia korbanot. E Yaakov estava muito ressentido, ele estava muito triste com isso, que a família dele não tinha um bom representante, um bom Cohen. Então Yaakov falou: me vende a sua primogenitude. E Esav falou: é só isso que você quer? Fica para você, eu nem gosto disso mesmo. Agora me dá a comida. Yaakov deu a comida para ele. E portanto, assim Yaakov se tornou o primogênito. E o primogênito é aquele que serve a Hashem, mas também o primogênito tem mais uma vantagem. O primogênito é aquele que recebe uma bênção do pai quando o pai vai falecer.